Muito bem, então vamos começar. Essa apresentação, então, que eu fui convidado pelo Hospital São José a fazer, que era uma fala dentro de um evento sobre transtorno do espectro autista, né? E a minha parte que me convidaram para falar sobre o autismo na vida adulta, então, para dar um contexto, assim, né? Então, ela sendo intitulada Transtorno do espectro autista, jornada contínua na vida adulta. Então, primeiro para a gente entender, né, o que é o autismo. Até me permito ser um pouco simplista até, né, para fins didáticos. Porque primeiro tem essa ideia, assim, de primeiro a gente vai no mais simples para daí a gente construindo juntos o conhecimento. Então, de uma forma bastante simples, assim, né, o autismo eu gosto de encarar como se fosse uma falta de inibição. Falta não, uma falha na inibição. No freio, vamos ser mais simples assim. Então é uma falha no freio. Às vezes freia demais, às vezes freia de menos. Principalmente nessa tríade, né, nesses três comportamentos que a gente vê, que é a linguagem, aí tanto linguagem verbal quanto não verbal, a interação social, né, interação também não só social, mas com o mundo, com objetos, com animais, né, botar assim, e a questão comportamental, né, daí entrando na parte mais, né, motora, mais biológica motora, assim, né? Interação é uma coisa mais social e linguagem. E por que eu falei antes que era uma coisa tão uma falta de freio, né? Porque às vezes de mais, às vezes de meio parece um pouco confuso, né? Mas vou pedir licença de usar formas extremas para a caricatura, tá? Claro que o espectro é muito mais que isso, mas só para fins ilustrativos. Não tem aquele autista, né? Aquela pessoa autista que fica totalmente muda, calada, não fala nada, às vezes por medo de ser inapropriada, né? O estereótipo que a gente tem, né? Pessoa que não fala nada. Também tem o autista que fala demais, que conversador e fala sem parar e é inadequado e te enche de perguntas e não tem noção de conseguir parar, né? Da mesma forma, tem isso na questão de interação social. Né? O mais comum a gente vê são os autistas que não gostam de interação social, mas também tem aqueles autistas que têm uma interação social extra, né? Por muitas vezes inadequada. A questão comportamental é a mesma coisa. Tem aqueles que, não, claro, não catatônicos, apesar de sim, né, existir a catatonia, mas os autistas que não modulam, parado, né, quieto, que acaba comprometendo bastante a qualidade de vida deles nesse sentido, né, de questão motor. E o contrário também se vê, né, aquele que faz movimentos estereotipados, né, aqueles movimentos, né, rotativos, assim. Então, acho que dá para ter uma ideia, né, de novo, extremamente básico, mas assim, freio, tá? Vamos pensar em freio. Como é que se dá essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Qual é a origem do autismo? Hoje a gente tem algumas hipóteses, tem a hipótese, né, e provavelmente não são hipóteses que entram em conflito entre elas, provavelmente é uma somatória de coisas, né? Então tem uma questão biológica, tem uma questão genética, tem uma questão ambiental também, por que não? E uma diferença que a gente consegue ver é na própria estrutura cerebral do indivíduo autista. Né? Se a gente conseguir comparar, por exemplo, um cérebro de o cérebro médio das pessoas neurotípicas com o cérebro autista, a gente consegue ver que o cérebro autista é maior. E a gente pensa assim, né? Um cérebro maior, então deve ser mais inteligente, isso deve ser uma coisa boa. Como tu me diz que isso aí é um diagnóstico, né? Uma coisa que fugisse da norma. Mais ou menos, né? Porque assim daí de novo, tem algumas teorias que falam assim, justamente essa questão que extra, né, de volume cerebral era justamente a parte responsável pela inibição, que deveria encolher um pouco mais a pessoa ter uma melhor autorregulação. Ou tem outras teorias que, para mim, que me convence mais, assim, é que é uma questão biológica essa dificuldade neurológica de inibição. Inclusive as podas neuronais. Né? A poda neuronal não é só conexão
é volume de conexões cerebrais, né? É volume de espaço cerebral. Então, o que é a poda neuronal, né? A gente tem 2 a 3 grandes podas neuronais durante a vida, principalmente na infância, que é justamente isso, assim, né? Por que a maioria das pessoas não tem memórias de muitos jogos? Porque passou pela poda neuronal. Pensa numa árvore, para ela ficar bonitinha, para ela ficar bem desenhadinha, a gente corta ela, a gente vai podando para a árvore ficar mais concentrada, a gente consegue moldar ela melhor, né? Poda neuronal é a mesma coisa. A gente tem muitas conexões que a gente não precisa, né? Muitos reflexos que nos mantêm vivos até ali o começo da vida e a gente vai mudando, né? A neuroplasticidade tem isso, a gente vai mudando as necessidades do nosso cérebro com o decorrer da vida, principalmente na infância, né? Então, essa poda neuronal permite a gente ter um desenvolvimento mais adequado com novas conexões, com novos aprendizados e tudo mais. E justamente, né, o cérebro autista ter essa dificuldade de inibição, de freio, é uma hipótese que isso já se demonstra na parte da poda neuronal. Então, na hora de podar os neurônios, tem essa inibição, poda de menos, né? Então, na verdade, essa alteração de volume cerebral seria secundária a uma dificuldade intrínseca daquilo que a gente estava falando antes de freio, né? Isso também se dá a nível de conectividade. E, de novo, às vezes de mais, às vezes de menos. Por isso que eles dizem, né, quando tu conhece um autista, tu conhece um autista, né? Porque tem as milhares formas de apresentação de sintomas, né? E às vezes até nas miúças, assim, né? São coisas extremamente pequenas que a gente identifica. Então, ali no meio a gente consegue ver um cérebro neurotípico fazendo interconexões, vamos botar assim, adequadas, né? Nem de mais nem de menos. Existem alguns tipos, né, de autismos, e até agora nem falo de tipos no sentido de pessoas que fazem hipoconectividades, pessoas que fazem hiperconectividades. Tem pessoas que faz demais algumas hiperconectividades e faz de menos outras, né? E isso torna ainda mais desafiador o diagnóstico, o entendimento do transtorno em si. Então, pensar assim, né? Vou dar um exemplo bem trivial assim para a gente conseguir entender. Pensa uma criança que vai com a mãe na padaria, né? Então ele está aprendendo sobre o mundo. Todos nós passamos sobre isso, passamos por isso, né? A gente vai entendendo o mundo na medida que a gente vai sendo apresentado a ele. Então a mãe leva a criança na padaria, daí então ele entende, tá, para comprar pão eu preciso ir num lugar específico que me dê pão. Isso já é um aprendizado, né? Então vai chegar lá, tu vai esperar numa fila, tem fila. Outras pessoas também têm isso, tudo eles vão aprendendo, né? Eu vou, quando chega a minha vez na fila, eu vou pedir um pão, a pessoa vai embora, coisa mágica, a pessoa vai embora e de repente volta com um saco de pão, exatamente aquilo que eu pedi. E depois tem outra fila para pagar e vão me oferecer outras coisas, eu posso pedir mais de uma coisa. Isso a gente aprende, né? Então, quando uma pessoa que tem, por exemplo, uma conectividade normal, né? Ela vai dizer assim, vai chegar na semana seguinte e vai não na padaria, mas daí no cinema. Vai pedir pipoca. Eles, é muito parecido com o pão. Tem a mesma fila, outras pessoas também vieram até aqui para pedir pipoca. Daí eu pedi, daí veio a pipoca, enfim, né? Eu esperei, daí me trouxeram. Pessoa que tem hipoconectividade não consegue correlacionar os dois eventos, né? Então é uma coisa totalmente nova para ela. Ir pedir pipoca não tem nada a ver com pedir pão. Pão é pão, pipoca é pipoca. Isso gera muita ansiedade, isso gera muito. O mundo é muito descontrolado, porque se um dia eu vou. Agora vou falar um outro exemplo, né? Se todo dia eu vou, pego o ônibus e tenho o mesmo cobrador e de repente é outro cobrador, tá errado. Eu não, né, não, ele vai me levar para outro caminho, sempre o outro cobrador que estava, e ele não consegue entender que o cobrador está de férias e que o ônibus é o mesmo, né, que vai levar ele para o mesmo lugar. E isso é bastante interessante da gente conseguir entender, né, o mecanismo que está por trás do comportamento, porque é difícil a gente entender o mecanismo, né, mas só se a gente entender o que a gente olha, o próprio comportamento do paciente, né.
E a hiperconectividade também se dá. Então, assim, tem, né, autistas, principalmente autistas muito inteligentes, eles acabam tendo uma relação de padrão muito grande. Então, sabe exatamente do jeito que olhou, o jeito que viu, o jeito que sentiu, até mesmo fazer hiperconexões locais, assim. Então, de novo, vou usar um pouco de estereótipo, assim, para fins didáticos, né, pedir licença, assim, né, de uma forma bastante respeitosa. O autista assim que viu que a balança era da marca X, fabricado não sei o que, viu que estava fora da validade do Inmetro, da inspeção do Inmetro, deve ficar irritado, porque ele lembra que ele viu alguma vez sobre a lei não sei o que daí uma hiperconectividade, tanto de coisas locais assim, né, quanto coisas externas. Então aprende uma coisa e correlaciona com uma coisa extremamente do lado oposto, nada a ver, por uma capacidade extra de fazer conectividades. Enquanto um é muito, os dois na verdade são muito estressantes, né? Enquanto um estressa de menos, né? E até mesmo por isso que a gente tem a necessidade de padrão para autista, né? Porque ele tem, é importante que o motorista seja o mesmo, o cobrador seja o mesmo, a rotina seja as mesmas, o local dele sentar seja as mesmas, porque senão é um mundo novo, é difícil dele se adaptar, né? A pessoa com hiperconectividade também tem essas questões, né? TEA, transtorno do espectro autista, autismo, autístico, já usei esse termo algumas vezes, assim, né? Qual é a diferença? Então, vou fazer uma breve, juro que é breve, revisão histórica. Boiler, início do século passado. É quando a gente vê, assim, né? Poxa, autismo cunhado pela primeira vez em 1908, né? Enquanto, sei lá, tem coisas de infectologia de Hipócrates, 2, 3 mil anos atrás que a gente usa até hoje, assim, claro, com descrições diferentes, mas o autismo, né, como a saúde mental fica para trás nesse sentido, né? Então temos muito a construir. Foi cunhado pela primeira vez, então, no início do século passado, por Boiler, falando sobre um tipo específico de esquizofrenia. O que ele descrevia ali? Né? Que eram pacientes que não era uma franca esquizofrenia que o paciente ficava psicótico. Era quase uma psicose interna, assim, por isso o autismo, auto de a si mesmo, né? Então a doença de si mesmo, a pessoa ficava extremamente concentrada em si própria e acabava não interagindo com o mundo, né? Uma forma bastante simplista de ver, né? Mas ele cunhou isso, né? Ele observou isso pela primeira vez, acho bastante interessante dar esse mérito para ele. Kanner depois vem, a partir, né, dos estudos de Boiler, falando de autismo infantil. Ele explica que são pacientes específicos, né, que têm isso desde a infância, como se fosse uma esquizofrenia desde a infância, desde o início, com transtornos de neurodesenvolvimento. Então, elas tiveram dificuldades para começar a andar, tiveram dificuldades para começar a falar, né, ter conexão com o mundo. E até mesmo, voltando assim, né, antes que eu estava falando do desenvolvimento, por que isso, né? Porque é muito comum a gente ver, não é critério diagnóstico, mas é muito comum a gente ver, não, começou a andar com 2 anos, ou ele engatinhava de um jeito estranho, ou ele andava de uma forma X, ou ele foi começar a falar com 2 anos, daí depois teve um desenvolvimento normal, estranho, esquisito. Por que isso, né? Porque, de novo, pensa na conectividade. É louco a gente pensar como a gente aprende, né? É a gente falando, maná, até que fala um mamá, daí a mãe fica, ei, que bonitinho, falou mamá. É estranho, né? A gente pensar assim, é muito complexo isso, porque eu falei alguma coisa, daí a minha mãe olhou, ela aplaudiu, ela sorriu, devo ter feito uma coisa boa, daí tu tenta dando a mamá, 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 ela me aplaudiu, minha mãe me quis quando eu falei mamá. Então vou falar mamá mais vezes, né? Até que a gente desenvolve todo o aparato fonético. Então, o Kanner teve essa grande questão assim, né, de ver que isso é uma coisa de neurodesenvolvimento, que é o nosso entendimento hoje, e que características que ele descreveu muito bem, por exemplo, de movimentos repetitivos, movimento pendular com o corpo, né, sem um motivo claro, né, sem nenhuma função de movimento, já estava bem descrito. Aspinger, que
vocês já devem ter ouvido falar, né, da síndrome de Asperger, que hoje a gente não tem mais isso como um diagnóstico. Ele descreveu, ele acabou não dando o nome da doença dele mesmo, né, isso foi feito depois, posteriormente, a partir das descrições dele. Em 81, ele viu pessoas muito parecidas com o que já tinha sido descrito por Kanner e por Boiler, só que com uma boa funcionalidade. Enquanto antes estavam muito mais restritos, até assim, ó, se vocês forem ver literatura antiga em relação a autismo, tomem muito cuidado, né? Porque diz de uma forma bastante estereotipada, assim, né? O autismo diz que 80% da literatura dizendo isso, que 80% das pessoas com autismo têm retardo, que hoje a gente sabe que é uma grande besteira. Porque daí Asperger veio e disse assim, não, olha, tem gente com uma boa funcionalidade que também tem autismo, vou usar o termo da época, tem pessoas autistas com boa funcionalidade, talvez por serem brilhantes, geniais, então pessoas geniais, então grandes músicos que têm uma grande dificuldade de socialização, uma grande dificuldade de comunicação, mas é um brilhante no instrumento musical, ou na arte, ou pintando, ou fazendo isso, aquilo. Né? Então ele via como se fosse uma bênção e uma treva. Né? Então, pessoa, para ter um espaço neurológico tão grande para pintar tão bem, ela teve que perder grande parte da sua funcionalidade emocional, enfim, de autorregulação. Né? Ok, hoje é uma explicação falha, né? Mas tem o mérito da contribuição. E até 2000, até não, né? Em 2000 no ano de 2000, até 2013, quando a gente tem o lançamento do DSM-5, né? Então, o que dizia o DSM-4? Que tipos de autismo, ou de autismos, que hoje a gente tem essa visão, estava tudo dentro de um mesmo saco, que era o transtorno invasivo de desenvolvimento. O que isso significa? Ele dividia entre autismo, síndrome de Asperger e síndrome de Rett. Então vamos dizer, de novo, tá? Isso é o pensamento que eu estou numa construção histórica ainda, o pensamento que a gente tinha do ano 2000 até 2013 com o lançamento da DSM-5, depois a gente vai chegar lá. O síndrome de Asperger, isso que eu já falei então, né, é aquela coisa de uma pessoa que tem alguma dificuldade ou comunicação social ou motora e algum brilhantismo em outra área. Dê aqui como de exemplo a Greta Thunberg, que é aquela ativista política, da questão ambiental. É até bastante interessante se vocês forem ver um discurso dela. Dá para ver muito bem a questão motora, né, no sentido de ela fala gesticulando assim bastante, né, fazendo careta assim até, né, porque é uma coisa, dá para ver que não é natural dela, dá para ver que é uma coisa aprendida, né? Ela entende que é importante para outra pessoa modular mais o rosto, ela fala how dare, fazendo careta assim, né? É uma questão de inibição motora, né? Daí talvez de mais de menos, daí teria que ter o acompanhamento mais longo dela para a gente entender, né? Mas enfim, mano, sensacional na questão de transmitir o pensamento dela, então na parte comunicativa é muito boa, mas uma questão motora um pouco diferente. O autismo, mais ou menos o que a gente identifica hoje, né? Então, um autismo médio, com uma intelectualidade média, que tem alguma funcionalidade perdida por causa disso, que precisa de acompanhamento. E a síndrome de Rett, que hoje até nem faz mais parte do transtorno do espectro autista, que era uma coisa extremamente relacionada com uma incapacidade motora, intelectual gigantesca, assim, né? Que a pessoa ia ficar dependente para o resto da vida. Então, de uma forma bastante grosseira, assim, talvez, dizer que o autismo antes era dividido entre pessoas com boa capacidade, capacidade média e capacidade muito ruim. Só que é falho, tá? É falho. Por quê? Quando a gente for comparar, né, comparar um gráfico de um coeficiente de sintomas autísticos na população. Então aqui a gente consegue ver, né, o azul e vermelho é o controle, então pessoas não só sem o diagnóstico, mas não sendo diagnosticáveis, elas comprovadamente, né, pelo estudo, não tinham o transtorno do espectro autista.
E pessoas com o transtorno do espectro autista também fizeram essa escala de coeficiente. Né? Chama atenção para uma coisa, né? Que chama a minha atenção, acho que chama a atenção de vocês. O que a gente faz com essa faixa aqui? Porque tem pessoas, né, com mais sintomas autísticos do que pessoas. Tem pessoas que não são diagnosticáveis com menos sintomas, com mais sintomas autísticos do que as pessoas com diagnóstico têm. É difícil, né, a gente conseguir bater o martelo, né? Tem uma zona cinzenta, vamos botar assim. Que é, que não é. Juntando esse estudo, muito polêmico que aconteceu na época, né? Juntando esse estudo com as contribuições da Lorna Wing, que inclusive ela que fundou o termo, ela organizou a casa, tá, em relação ao autismo. Ela que fundou, cunhou o termo síndrome de Asperger, viu que tinha um padrão específico. Ela tem, inclusive, teve, né, ela falecida, teve um filho, uma filha, não lembro, que tinha o diagnóstico de síndrome de Asperger. Então as observações foi a partir da filha. E ela viu que não era tão preto no branco assim. Ela já identificava essa zona cinzenta ali, né? Então, o que ela falou assim, gente, e se a gente vê, e isso foi extremamente revolucionário para a psiquiatria, né? Para o mundo médico em geral, assim, né? Mas para a saúde mental especificamente. Assim, gente, e se a gente tratar o autismo como se fosse um espectro? Isso que a gente tem a partir de 2013. Gente, 2013, faz 10 anos, está saindo do forno, né? É muito recente isso. Então, é importante a gente se manter sempre bem atualizado, né? E se a gente entender o autismo como se fosse um espectro? Você lembra do espectro? Que nem o espectro da luz visível. A gente aprendeu isso no ensino médio, né? Talvez não se lembre muito bem, mas a gente aprendeu. Então, assim, ó, pensar que existem não é um contínuo, tanto em questão de linguagem, em questão comportamental, em questão social. É um contínuo e as pessoas podem ter um pouco de mais, um pouco de menos, às vezes de mais, às vezes de menos, às vezes dependendo do dia, às vezes dependendo da faixa etária, pode mudar os sintomas com o decorrer do tempo. Né? Então faz muito mais sentido a gente tratar de espectro do que de uma coisa fixa, bater o martelo e botar dentro de uma caixa, né? Tem síndrome de Asperger. E vou te falar assim, do ponto de vista médico, né? Claro que isso é muito mais acurado, mas é muito mais confortável a gente trabalhar com a ideia de, sem ser espectro, a gente trabalhar com a ideia de uma caixa, porque se eu tenho uma caixa, eu sei como tratar, eu sei que diagnosticar, é mais fácil de eu prescrever, é mais fácil de eu dar um prognóstico, mas não é real, isso é ilusório, as pessoas que dizem, não, eu síndrome de Asperger, porque a pessoa é brilhante, genial. Não, ela vai ter algumas desregulações, ela vai ter, então a gente está negando a complexidade de todo o caso que é, né? Então, o que é, né? Essa questão do, do espectro. Até vou tentar ser bastante didático assim em relação. Tem aqui um copinho e características autísticas, tá? Então vamos botar assim: a pessoa tem dificuldade de socialização, né? E de novo, isso faz a pessoa autista? Não, né? Uma dificuldade de socialização, as pessoas podem ter medo de falar em público, né? A pessoa não é autista por isso, né? Pelo amor de Deus. Daí tem uma questão motora também. Anda na ponta dos pés e tem dificuldade de comunicação. Ok, ainda não é autista. Vamos colocando mais características autísticas. Né? A pessoa tem dificuldade de olhar nos olhos. Tem dificuldade de... Tem alguns movimentos repetitivos. Tem alguma dificuldade de linguagem. Alguma questão de neurodesenvolvimento. A gente vai somando e vai chegar num ponto, né? Somando várias bolinhas, a gente vai chegar num ponto que passa a linha, né? Passa a linha que a pessoa, digamos, tem consegue receber o diagnóstico de autismo, né? Por quê? Porque o autismo hoje a gente consegue separar, né? De novo, a gente tenta fugir da separação médica, mas é difícil, né?
A gente hoje, apesar de ser um espectro, a gente divide em 3 grupos. O nível 1 de suporte, 2 de suporte e 3 de suporte. O nível 1 aqui precisa de algum suporte para ter a vida, enfim, cotidiana. Então, algum tipo de suporte sutil. O nível 2, um suporte um pouco maior. E nível 3 precisa de um suporte intensivo para manter uma incapacidade de funcionalidade para ter as funcionalidades básicas, precisa de algum nível forte de suporte. Então, pensar assim, características, traços autísticos, até a gente chegar num nível, que esse foi o exemplo que eu dei do copo, passou da linha ali, a pessoa não consegue mais suportar, né? Por isso precisa de algum suporte. Mas eu acho essa questão do copo um pouco ilustrativo, eu acho ilustrativo para a gente começar a ter a ideia de o que é o diagnóstico de autismo, né? Mas também é um pouco falho, então vamos um pouquinho mais para frente, né? Eu gosto de comparar não com um copo, né, um copo de vidro rígido, né? Eu gosto de trazer a ideia que é como se fosse um copo desses dobráveis, sabe? Esses vai cair, não caiu, talvez caia. Um copo dobrável. Então pensa assim, tem pessoas por uma questão genética, por uma questão ambiental, por uma questão de pouco suporte familiar ou até mesmo treinamento de habilidades. De novo, treinamento de habilidades não é ir para um terapeuta para treinar habilidades. Treinamento de habilidades é a mãe pegar na mão e dizer, tchê, é assim que se faz na padaria, é assim que se faz no mercado, tu tem que fazer isso. Ou os pais saírem da porcaria do celular e ter contato face a face com o filho, que inclusive estudos recentes, né, mostraram uma interseção grande entre pessoas, né, de um diagnóstico de autismo com pais que passavam muito tempo no celular. Não, né? Como assim? Está ignorando toda a parte genética do autismo, né? Tem todo isso. Daí pegaram essas pessoas que tinham diagnóstico de autismo dos pais que tinham muito tempo de tela, fizeram um treinamento de habilidade e as pessoas não tinham autismo. Na verdade, elas eram hipoestimuladas. Então, é uma coisa interessante da gente pensar, né? O que é autismo? É a incapacidade cerebral da pessoa ter essas habilidades, né? Vou botar assim, né? Mas assim, ter essas habilidades que naturalmente a pessoa vai ter acesso. Então, se a criança não tem estímulo, né? Como é que ela vai aprender a falar? Como é que ela vai aprender a andar? Né? Enfim, acabei saindo um pouco do foco. Por que eu gosto da ideia de um copo dobrável? Porque depende bastante da característica do indivíduo, do meio, né? De todo o retorno do tratamento, e até mesmo por isso que a gente trata. Já pensaram que se fosse um copo rígido, né? Por que a gente submeteria as crianças a tratamento? Justamente porque é maleável. Então as características a gente não tem como mexer. Ela vai ter dificuldade, isso é uma coisa inata, ela vai ter dificuldade de olhar nos olhos, vai ter dificuldade de, sei lá, questão de fala, questão motora, ela vai ter essas dificuldades. O que a gente espera é que com o tratamento ela tenha essa mobilidade, né? Então, assim, pensar a pessoa que tem, por exemplo, né, uma deficiência intelectual grave, ela tem algumas poucas características autísticas, já vai manifestar sintomas, né? Ao mesmo tempo que a pessoa, por mais traços autísticos que tenha, ela vai conseguir ter alguma habilidade social por causa da inteligência. Daí, de novo, agora pode ser por causa da inteligência, ou por causa de pais muito em cima, pais que ensinaram muito, né? Ou uma rede de apoio muito grande. Acabam não desenvolvendo isso. E existe inclusive um termo para isso, que é o fenótipo ampliado de autismo. O que é o fenótipo ampliado de autismo? O FAA. Né? É justamente as pessoas que têm. Esse termo não existe, tá? Isso aí é coisa minha, um apelido carinhoso que eu inventei. É como se fosse um autismo, um transtorno do espectro autista fora do espectro. Como se fosse um autismo com 0,5 de suporte. Né? De novo, isso não existe, tá? Isso é uma besteira que eu falo.
Mas é como se fosse isso, assim. Então a pessoa vai ter algumas questões de socialização, talvez ela não consiga desempenhar todo o papel social que ela poderia ter. Uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente capaz, extremamente competente, mas por alguma questão de socialização ela não vai conseguir ser professora universitária, que é uma vocação que ela teria, mas tem inabilidade social para isso, né? Então, essas pessoas também merecem a nossa atenção. Muitas vezes a gente fica fora dessa, né? Diz, poxa vida, claro que ele não tem autismo. Porque é uma pessoa do bem, é uma pessoa, é uma pessoa pai de família, é uma pessoa que paga seus impostos, vota direitinho, né? Tem sua profissão, fez faculdade. Mas não quer dizer. Talvez de fato, se ela não precisa de nenhum nível de suporte, ela não consiga ser diagnosticada com um transtorno do espectro autista. Porém, o fenótipo ampliado de autismo existe. O fenótipo ampliado, o FA existe. E a gente tem que olhar mais perto. Uma coisa que é muito negligenciada, tanto por colegas psiquiatras, psicólogos, né? A gente tem que saber pelo menos que existe para a gente conseguir diagnosticar. Agora falando, vocês tinham até esquecido que era sobre vida adulta, né? Eu passei tanto tempo falando sobre a genética, enfim, né? Explicando a doença em si, mas agora vamos para o cerne da questão. Autismo em adulto. Primeiro, é importante a gente dizer que é o mesmo diagnóstico, os critérios são os mesmos, é tudo igual, pero não mútil. O que muda? Primeiro, é muito mais difícil a gente identificar, porque se a gente está falando de uma pessoa, aqui eu não estou falando de um autista, uma pessoa de transtorno do espectro autista que passou dos 18 anos, eu estou falando da pessoa recebendo o diagnóstico de autismo na vida adulta, né? É mais desafiador, porque, primeiro, não são casos tão graves, né? Vamos botar assim, porque senão já teria sido descoberto antes, e também porque ela vem acompanhada de muitos aprendizados. Né? O que são esses aprendizados? Se é importante eu olhar nos olhos das pessoas para me comunicar, eu vou olhar, mesmo que seja uma forma artificial, que nem eu comparei antes com a Greta, assim, né? Eu preciso gesticular, porque senão as pessoas não se conectam com não, presta atenção no que eu estou falando. Trata também de uma questão que normalmente, né, são sintomas sutis, que eu falei antes, e ela está relacionada a algum contexto. O que isso quer dizer? Cá entre nós, escola não é difícil, né? Claro, tá, ok, né? Depende da experiência, mas assim, tu tem mais ou menos os mesmos colegas, a mesma rotina, é uma coisa entregue para ti, né? De uma forma bastante passiva. Então, que eu não estou falando da pessoa de grau, de novo, não estou falando do autismo grau 2 ou 3 que sai um pouco da rotina. Eu retiro o que eu disse. Né? Adolescência é uma coisa bem estressante até. Mas, enfim, previsível talvez. Né? Então, eu posso dizer, é um pouco mais previsível. Tipo. As pessoas me passam, eu sei que eu vou passar do segundo ano para o terceiro ano, do terceiro ano para o quarto ano, depois vou no ensino médio, depois vou me formar. Mas a vida adulta não é assim, né? A vida adulta tem. Eu construo a minha carreira. Né? Não é óbvio. Eu posso fazer um curso. Tem cursos por aí. Eu faço. Eu que vou modelando os relacionamentos, a mesma coisa. Né? Eu preciso me preocupar com os meus relacionamentos, com as minhas amizades. Eu preciso me preocupar com os meus pais. Eu preciso me preocupar com os meus irmãos. Eu preciso me preocupar com a minha vida amorosa. Né? Será que isso está normal? Será que isso não está? Eu preciso me preocupar com o meu corpo. Coisa que na infância não é tão óbvio. Então, normalmente, quando tem essa mudança de agora as rédeas da vida estão na tua mão. Aí que aperta um pouco. Aí começa a descompensar essas questões de hipoconectividade e começa a gerar sintomas secundários, que é normalmente isso que vem do consultório. O consultório não vem assim, olha, eu acho que eu tenho um autismo leve. E a criança, eu estou ansioso. Desde que eu comecei a vida adulta, né? Vou falar de uma forma né, meio simplista. Desde que eu comecei a minha adultez, tá difícil, eu não sei, eu me sinto pressionado, eu não sei o que eu posto nas redes sociais, uma sensação eterna de inadequação, me sinto que as pessoas estão me olhando, estão me vigiando, né? É uma ansiedade, ou vem como depressão, né? Muitas vezes. Então, mas daí a gente olha de perto e entende que é secundário a alguma outra questão, que, de novo, veio desde a infância isso, por isso que coletar a história de uma forma bastante minuciosa é muito importante. Outra coisa que eu até já
já queimei a largada antes explicando sobre camuflagem social, que é o masking. Justamente isso. Se eu entendo que olhar no olho da outra pessoa é importante para ter um convívio social, eu vou fazer, mesmo a contragosto. Se eu sei que fazer uma reunião é importante, por mais que eu odeie reunião, eu vou ter que tancar, né? Porque senão eu não vou para frente. Então, a gente diz, não, mas ele tem uma boa funcionalidade, ele tem isso, só tem um pouco de... Fica um pouco mais ansioso quando vai falar em público. E daí tu vê que não, né? Essa ansiedade se dá por causa de uma inabilidade de falar que ele conseguiu fazer um masking, mas sempre fica um resquício, né? Porque é da natureza dele, né? A natureza biológica dele é justamente não conseguir desempenhar bem esse papel, né? Dando algum exemplo assim, né? E assim, masking é ruim? Uh, Mais ou menos. Porque ao mesmo tempo, né, tu te obriga a fazer coisas que tu não estaria capaz, não é um bom termo, né, não que não estaria capacitado, mas que não seria o teu natural, é muito ruim. Por exemplo, se tu faz um masking, a pessoa tem muita dificuldade de falar em público, vai virar professor ou vai virar, enfim, né, um artista, tu vai ser muito exposto. Então, por não se conhecer, tu acaba forçando alguma coisa que vai te gerar prejuízo no futuro, futuramente, né? Mas tem algumas coisas que são boas também, né? Então, é importante tu, né? Se por exemplo, tem uma dificuldade muito grande em questões motoras, né? Eu identifico isso no meu filho e eu coloco ele no jiu-jitsu, sei lá, dando um exemplo, né? Ele vai desenvolver habilidades. Talvez ele não goste, tá? Talvez ele nunca vai ser um lutador de jiu-jitsu porque ele é desengonçado, né? Porque ele tem uma questão motora, de inibição motora que é biológica dele. Mas ele vai conseguir, pelo menos, ter algum molejo. Vamos botar assim, né? Tô usando termos mais menos científicos. Então, é bom e ruim. É bom porque te dá habilidades que não teria, ao mesmo tempo é ruim porque isso pode te estressar. Então, entender, aí entra a psicoterapia, entender qual a tua natureza, entender o motivo das tuas características estarem ali, é extremamente importante para tu não dar passos além da perna, né? E ao mesmo tempo conseguir fazer. Outra coisa extremamente importante em relação a autismo e relacionamentos amorosos. O autismo é muito complexo. Aqui o exemplo, né, das pecinhas que não se encaixam. Então tem milhares de peculiaridades em relação à pessoa uh, autista, né, do espectro. Então, às vezes é muito difícil a comparação, porque, né, poxa vida, tá todo mundo namorando, tá todo mundo casando e eu não consigo ninguém. Parece que eu não me sinto bem com ninguém, não consigo me sentir à vontade com ninguém. Às vezes sim, às vezes essa é o que traz o paciente até o consultório, principalmente psicológico, né, não psiquiátrico agora. Diz, olha, eu me sinto inadequado, parece que eu não sirvo, parece que eu sou um alienígena, né? E dando a comparação assim que eu fiz antes com camuflagem, com masking, né? É, né, comparação ruim, mas é como se fosse um alienígena mesmo, porque enquanto um alienígena não, um estrangeiro, vamos botar assim, acho que é uma boa comparação, botar como se fosse um estrangeiro. Se tu vai morar sei lá, na, na França, tem muitas coisas lá culturais que não vão fazer sentido para ti. Por mais que tu aprenda a língua, aprenda os gostos, tem uma coisa assim, tu vai carregar um sotaque, vou botar assim, um sotaque que é a característica tua. Faz parte da tua história, faz parte da tua natureza, né? Então, esse sotaque provavelmente, por mais que tu aperfeiçoe, né, através do masking, botar assim, esse sotaque pode ser carregado para sempre. E pensa, vê essa foto, tu acha que isso aqui é estressante? Muito! É muito estressante. Por isso que, né, 70% dos indivíduos do espectro autista tem alguma comorbidade psiquiátrica. 70%. Isso é muita coisa. Então, isso que eu estava falando antes. O autismo normalmente não vem sozinho. 50% dessas pessoas
vão ter mais de uma comorbidade. Então, por exemplo, uma pessoa TEA, deprimida e ansiosa, ou deprimida e com ansiedade social, né? Ou com TOC, TPOC, enfim. Então, mais de uma comorbidade. Tem 10 vezes mais chance de ter algum transtorno psiquiátrico. O mais comum é ansiedade, depressão, toque, tiques, né? E ideação suicida justamente por ter essa questão de muita dificuldade de, de conviver, né? Ser um estrangeiro sem saber, e isso é o pior, né? A gente não sabe, ao contrário do estrangeiro que sabe que está no outro país e que não está no seu habitat natural, vamos botar assim. O pessoal autista não nasce sabendo que é autista, né? Então é um estrangeiro sem saber a sua origem. E pasmem, 50% das pessoas autistas também têm TDAH. É uma comorbidade muito frequente. Por alguns motivos, tá? Primeiro, porque a genética é muito parecida. Então, a genética cerebral é bastante parecida. Em questão de novo, agora falar do TDAH, né? É uma questão também inibitória, né? Da questão do freio. A pessoa não consegue frear o estímulo de olhar para a borboleta enquanto o professor está explicando. Não tem o estímulo de ficar quieta, né? Enquanto está todo mundo sentadinho ali bonitinho prestando atenção, ele tem uma inquietude que ele só não consegue frear essa inquietude. Então, enfim, né, por diversos motivos, mas isso é uma coisa que tem que estar no nosso rastreio. A pessoa autista pode possivelmente ter TDAH. Outra coisa importante da gente falar, burnout. Tem dois tipos de burnout agora aqui que eu estou falando. Tem o burnout do trabalho, né, que todos nós passamos por isso, que é muita demanda, muita coisa para fazer, muito estresse do dia a dia, acaba fazendo a gente ter um síndrome de esgotamento, né? Mas imagina se tu tem toda essa demanda do trabalho e ainda tem que modular para não descompensar, tem que forçar a se comunicar, forçar a se olhar nos olhos, forçar enfim, né, a performar uma palestra, forçar. É muito mais estressante. E as pessoas não aliviam, porque assim, ó, não, de novo, o diagnóstico não está estampado na testa. Então as pessoas não sabem, às vezes nem o paciente mesmo sabe. Mas ele já tem uma certa. De novo, assim, né, ocupando o copo, assim, né? Então já tem algumas bolinhas ali que são o próprio. Vou usar esse copo aqui que é melhor. Já é ruim a pessoa ter as suas características, né? O trabalho, os estresse, acaba encurtando. E até mesmo é comum a gente ver isso, né? As pessoas que começam a descompensar em relação ao autismo, elas melhoram quando ficam nas férias. Elas melhoram quando estão fazendo um trabalho que demanda menos dela, né? Interessante, porque o autismo, a visão que a gente tem hoje, não é para ser mutável. Por isso que eu gosto mais do exemplo do copo com volumes que a gente consegue visualizar melhor, assim, né? Que, na verdade, sim, né? Tem essa modulação. Tem outro tipo de burnout. Então, essa característica do burnout que a gente chama, né, o transtorno do esgotamento. Mas tem também o burnout autístico. O que é o burnout autístico? Né? Outro exemplo em relação, que é bastante comum, né, de se irrita com textura, se irrita com barulho, né, porque pensa assim, ao mesmo tempo, eu estou aqui falando com vocês, tem carro passando na rua, né, estou olhando para a janela, tem um avião, agora passou um passarinho, né, então às vezes dá sino da igreja. Se eu estou falando com vocês aqui, e daí de repente a minha atenção se esvai, eu não vou conseguir, né, estar presente. Então é uma coisa que o corpo naturalmente inibe. Dá um outro exemplo. Eu estou respirando nesse meio tempo. Vocês também, imagino. E vocês não estavam prestando atenção na respiração de vocês até eu dar essa indagação, né? Por quê? É uma coisa natural para nós respirar. Tão natural que o corpo faz sem precisar da nossa atenção. A pessoa com autismo, ela tudo dependendo do tipo, né? Mas assim, vou generalizar, tudo é estímulo. Então, a formiga, o papelzinho, diz, por que essa folha está dobrada? Então a pessoa está falando comigo, mas por que tem uma folha dobrada aqui na minha frente? Por que será que ela amassou?
né? E daí acaba não prestando atenção. Então, assim, imagina que um monte de estímulo, por isso, né, tem problema da etiqueta da roupa, né, tem que cortar a etiqueta, porque é um estímulo que ela não consegue inibir naturalmente. Então ela fica hipersensível a isso. Então, uh, pensar nisso, né? Tem barulho na rua, que daí de novo, né? Barulho é uma coisa que normalmente irrita, né? A pessoa do espectro. Tem barulho, luz piscando, tem isso, aquilo, e pessoa falando, e daí uma galera meio estranha, que falando umas gírias que eu não entendo direito. Existe o burnout autístico. Que é o burnout, que algumas pessoas falam de meltdown, né? Que é justamente a pessoa vai estreitando o copo porque acaba não conseguindo entender o seu meio, vai cada vez estreitando mais, uma galera estranha, diferente, com né, uma coisa que é difícil de prever, tudo que é imprevisível, o autista em geral não gosta muito, né? Então acaba gerando uma piora dos sintomas autísticos por causa do excesso de estímulo. O meltdown é justamente isso, né? Ficar balançando o corpo e tal, ela começa a ter mais características autismo, vir mais à tona, né? A capacidade de conter isso internamente. Outro ponto muito importante, a diferença do autismo em homens e mulheres. Tem algumas explicações para isso, né? Até mesmo genética, que o autismo poderia estar relacionado ao gene X, né? Então o homem tendo Y teria só uma das perninhas ali, né? Então isso é uma das ideias. Que sendo XX a mulher teria a capacidade de ter duas correções, vamos botar assim, né? Não bastando um gene. Mas também tem uma coisa muito importante a ser dita em relação a machismo estrutural. Porque lembra antes que eu estava falando assim de o autismo precisa de uma certa previsibilidade, né? Agora, pô, eu tiro isso de autoras femininas, tá? Apesar de não me sentir muita vontade para falar sobre o universo feminino, não. Isso aqui não é meu lugar de fala, mas assim, é, é, um, é uma posição de muitas expectativas. Isso é ruim, né? É ruim. Então, as mulheres acabam perdendo muito da sua autonomia por causa de, olha, não senta assim, não faz assim, não se veste dessa forma, vão te confundir com não sei o que, não faz isso, não faz aquilo. Tem que ter filho, tu vai ter filho, tu vai abrir mão da tua carreira por uns anos para vai ter filho, tu vai ter que fazer isso por isso, né? Não tá namorando ainda? Como assim? Tem que namorar. Daqui a pouco vai ficar de titia. Né? Isso claro, é ruim, é muito deletério, mas de certa forma, para o indivíduo autista, a mulher autista, essa previsibilidade acaba forçando ela a fazer mais masking. Então, não sofre menos, tá? Sofre igual, se não mais, por ter muito masking, mas acaba identificando menos e acaba limitando um pouco a visão de mundo dela. Então, por muitas vezes acaba por tornando mais previsível o meio, tornando mais lógico os próximos passos. Enquanto o homem não. O homem é o desbravador, o homem é aquele que vai fazer faculdade fora, o homem é aquele que vai fazer instrumento, vai fazer aquilo, quer fazer bateria, então faz bateria. A mulher, eu queria tanto que tu fizesse violino. Daí tem essa síndrome de boazinha, que de novo faz parte do machismo, machismo estrutural, né? A síndrome de boazinha que preciso contemplar a vontade dos meus pais, a vontade da sociedade, porque a mulher é assim, né? Então, eu não gosto de piano, de violino, mas mamãe pediu para eu fazer, eu vou fazer. Não gosto de, não caibo nesse vestido, mas mamãe pediu para eu vestir ele, vou vestir. Né? Então acaba, um termo ruim, tá? Mas não consigo encontrar um outro melhor. Assim, acaba acomodando por uma diminuição de visão de mundo, coisa que para o homem não é tão óbvio. Então os sintomas acabam vindo mais à tona. Tá? Por fim, de novo, nessa palestra eu fui convidado para falar no Divina Providência, né, que é o programa de residência que eu faço parte. Estava falando sobre autismo em geral, né, e eu acabei falando sobre autismos
não tão graves, né, da vida adulta, mas eu fiz esse encerramento em relação a todo o evento de autismo, então fiz um encerramento com esse filme, desculpa, com esse livro, que é Meu Menino Vadio, Histórias de um Garoto Autista e seu Pai Estranho, de um jornalista, né, falando, ele é pai de um autista grau 3, né, que passou por milhares de situações, assim, e o pai jornalista acaba sendo extremamente sensível em algumas visões, assim, que eu vou trazer em relação, lembrando, né, que não, agora foge um pouco do tema do assunto da palestra Autismo mais leves, mas é interessante para uma reflexão. O tempo está correndo e cresce o medo que persegue todo pai de alguém com deficiência, o de morrer antes do filho. Se vier a acontecer, gostaria de lhe deixar como mensagem o verso de Cartola. Fiz por você o que pude, mas não será verdade. Fiz muito pouco. Verdade será que o amei bastante. Foi difícil, mas não foi sacrifício. Pai de autista sofre um bocado. No entanto, ama demais também. Em silêncio, gritando ou escrevendo, ofereço minha dor e meu amor para que estão abertos para aceitar Henrique. Não estarão me fazendo não me estarão fazendo um favor. Conhecerão mais a si mesmos e talvez transformem em pessoas melhores. Pode valer o esforço. Muito obrigado.